Antes dos Coronéis. Assim está intitulado o segundo livro da trilogia que está sendo escrita pelo escritor e jornalista J. Ciro Saraiva, que faz um recorte da história política cearense com o ciclo dos Coronéis. Esse livro relata os fatos da história política cearense a partir de 1947 até 1958. O cabeceiro está recebendo o jornalista J. Ciro Saraiva, está aqui conosco. Tudo bem, Jota? Tudo bem. Como é que era o período, como é que era a nossa história, como é que era o Ceará nesse período de 1947 a 1958? Olha, em 1947, o Ceará era completamente diferente. O Ceará estava voltado, do ponto de vista econômico, para o algodão e também para a criação de gado, a pecuária. No que concerne à atividade política, nós tivemos em 47 a eleição do desembargador Faustino de Albuquerque, que disputou com o general Onofre Muniz Gomes de Lima. E essa foi uma eleição muito dura. Naquele momento, o Brasil estava realizando a primeira eleição para governador do estado. E então eu tinha, nessa época, 10 anos de idade. Mas eu me lembro muito bem dos caminhões correndo cheios de gente, levando gente para as sessões eleitorais. E o eleitor, naquele tempo, tinha direito a uma boia reforçada por conta do partido. Cada partido, PSD e UDN, ele mandava matar um boi. E era muita carne de boi, muito arroz, muito feijão, muita farofa. E interessante que o eleitor comia dos dois lados, porque era muita comida e muito eleitor. Então, quem era udenista comia com a UDN e comia com o PSD, e quem era do PSD também comia na UDN. Era uma festa, realmente a eleição naquele tempo, em 1947, era um grande acontecimento. Isso foi a primeira eleição que o senhor falou? Pós Vargas, né? Não, a primeira eleição, depois de Getúlio Vargas, foi a de 45, com a eleição do Brigadeiro, com a eleição do Dutra, que disputou com o Brigadeiro Eduardo Gomes. Mas aí eu estou me referindo a 1947, que é onde você fala sobre a respeito do livro, né? Assim, o senhor fala no livro que o governo Faustino de Albuquerque ganhou nessa época, foi um governo autoritário. Autoritário em que sentido? Como é que é? Olha, o governador Faustino de Albuquerque era autoritário e foi considerado autoritário porque ele fechou a Rádio Iracema, né? Ele mandou cercar a Faculdade de Direito. Ele impediu passeata. Sendo desembargador, mandou fechar. Pois é, ele era muito austero, muito grave, muito sério. Ele exagerou. Ele exagerou. Mas ele era um homem correto. Agora, tão grave, tão sério, que ele levava o negócio muito a sério. Não ria, entendeu? E era feio. Eu contando essa história, uma vez me perguntaram, ele era mal amado? Eu não sei. A mulher dele era a Dona Flora, né? Depois do desembargador Faustino de Albuquerque, veio a eleição de Raul Barbosa. Né? Raul Barbosa, que era, além de ser do PSD, o advogado Raul Barbosa era o contrário, podemos dizer assim, do Faustino de Albuquerque, que era simpático. E era um homem muito simpático. Agora, curiosamente, tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com os políticos, né? Tanto assim que ele foi o governador, certamente o governador que mais teve dificuldade de enfrentar os políticos, mesmo considerando a situação difícil que viveu o Faustino, mas o Raul Barbosa teve muitas dificuldades. Teve muitas dificuldades porque ele pertencia ao PSD e o PSD não fez a bancada na Assembleia. Então tinha necessidade de se compor. Ele teve a iniciativa de receber o apoio da UDN, de parte dos deputados da UDN. E isso custou caro. Os políticos não ajudam, né? Não ajudam ninguém, também isso é a sua parte, né?
Então o Raul Barbosa enfrentou muito isso e apareceu um jornal, o Jornal do Pérez Moreira da Rocha, que era a Folha do Povo, para combatê-lo, né? Teve também o problema do jogo do bicho, entendeu? Foi Como é que era essa acusado. história do jogo do bicho? É. Na época... Também, já. Rapaz, isso aí com Mas relação a isso. como foi na época, qual foi o problema no jogo do bicho? Não, é porque diziam, né, que o Raul fazia uma caixinha, né? Para dividir, para atender o seu. Mas isso nunca ficou provado, isso ficou mais na faixa do folclore. Uhum. Mas foi realmente um governo difícil, tanto assim que ao terminar o governo, ele não teve condições de ser candidato a senador. Uhum. Ele pretendia ser candidato a senador, né? Mas por conta das brigas políticas, não? Ele foi depois presidente do Banco do Nordeste, né? Uhum. E realmente, como presidente do Banco do Nordeste, ele resgatou a imagem dele. Chegou a ser diretor do BID, né? Uhum. Mas politicamente ele foi mal sucedido no governo. Depois de Raul Barbosa veio o Paulo Sarazate. Foi uma das, o senhor considera que foi uma das eleições mais violentas da nossa história política? Morreram exatamente 18 pessoas durante essa campanha. 9 da UDN e 9 do PSD. Ficou na balança. Você vê que antigamente as campanhas aqui do Ceará, as campanhas eleitorais eram um problema sério, pô. Hoje não, nós tivemos uma grande campanha eleitoral no Ceará em 1986, entre Tasso Gereissati e Adalto Bezerra, que eu me lembre, não morreu assim. Bom, morre porque tem muito acidente e tal, essa coisa toda, mas crime político eu acho que não aconteceu. E na campanha do Paulo Sarazate contra Armando Falcão, morreram 9 PCDistas e 9 UDNistas. Quem era da UDN? Era o Paulo Sarazate e o Armando Falcão foi do PSD. Voltou então para a UDN. Exatamente, a UDN. Não, o PSD só fez um governador. O PSD só fez o governador no Ceará, que era o Raul Barbosa. Só o Raul Barbosa. Depois veio Percival Barroso. Doutor Parsifal. Doutor Parsifal Barroso. Doutor Parsifal Barroso, ele era casado com a filha... ganhou do Vigílio Távora, né? Foi, exatamente. Em 1958 houve a disputa entre Parsifal Barroso e Vigílio Távora. Já foi mais amena? Assim, já... Não, essa campanha foi muito feroz, muito... Entendeu? Mas é uma campanha com outras características. Porque havia um componente... Mais políticas e menos... Não, era porque havia mais exagero de comício, de palanque, entendeu? O PTB apoiou, porque o Parsifal era do PTB, não era do PSD. Certo. E aí deu-se o contrário, o PSD apoiou o PTB. E o Parsifal Barroso era genro do Chico Monte, que era um chefe político muito violento de Sobral, né? Ele conseguiu ser vitorioso. E a dona Olga Monte Barroso, esposa do Parsifal, isso é um dos componentes, viu? Então, a dona Olga, ela dizia, né? Que diziam que o Parsifal era barriga branca. O Parsifal é barriga branca mesmo, e daí? Então ela assumia, assim. Esse papel já. Ela assumia esse papel e isso, de algum modo, deve ter contribuído para a vitória do Parsifal, porque o Parsifal ganhou com 30 mil votos. Na época era bastante. E as mulheres se sensibilizaram com aquilo, aquela mulher em cima do palanque. Ele é barriga branca, e quer que tem isso? E o Parsifal ganhou. Mas o governo de Parsifal foi muito complicado, né? Muito. O governo do Parsifal teve contrabando, entendeu? Contrabando de café, houve inventário na Assembleia, entendeu? Inventário assim, criação de carro, criação de 4 mil carros. Teve essa história também aqui. Tem muita história do governo do Parsifal. Inclusive teve a seca, né? Teve a seca também. A história teve a seca, teve também uma coisa que não... Do arrombamento do Oroz. O arrombamento do Oroz foi uma coisa trágica, né? Porque tinha sido inaugurado e começou a chover muito, né? E a rádiozinha do Denox, lá em Oroz, PPA 8, eu me lembro até o nome do operador, chamava-se Hermicésio.
O AMCL então começou a apelar para as populações ribeirinhas que se colocavam à margem do rio, que se afastassem, porque a chuva ia encher. Era que o açude ia arrombar. Ele já estava prevendo isso. Exatamente. Então foi um alvoroço, veio muita gente fora. Até a BBC de Londres transmitiu. Foi mesmo. Viu? E toda parte veio jornalista, todos em cima daquela da barragem, né? Gente chorando, orando, né? Pedindo a Deus que não arrombasse, mas... Cara, o presidente na época era o Juscelino Kubitschek. Era o Juscelino e ele... Arrombou o Oroz e depois reconstruiu. Ele que tecnicamente ele não arrombou, parece que a água lavou, né? Uhum. Mas a verdade é que houve um estrago muito grande e o Juscelino veio aqui ao Ceará, né? Era o presidente da época, e disse: eu assumo o compromisso de reconstruir o açude em 6 meses. Mas foi ele que chegou aqui dizendo: muito bonito o açude, mas eu mandei dinheiro para construir uns 3, ou foi ele ou não? Foi? Não, isso é coisa que é negócio de folclore, eu nunca ouvi falar disso não. Eu nunca ouvi falar disso não. Mas ele veio inaugurar o açude com 6 meses, né? Ele estava aqui. Ele entregou ao governo em 1961, antes ele estava aqui para inaugurar e inaugurou. Foi uma festa muito bonita. O livro vai até agora 1958. Esse negócio aí que você falou, tem uma coisa mais, porque no Ceará tem muita coisa que, né? Eu já ouvi essa história, até confirmar. Não tem no livro, né? Então... Não, esse negócio da coisa não. Tem um arrombamento do Oroz. Tá certo. Depois, em 1958... Quem sabe se esse negócio do barriga branca também pode ser, né? E aí, o livro vai até 1958. Depois desse período de Parcival, vem quem? Não, aí agora vem o Vigílio Távora, né? Vigílio Távora, quando em 1962, ele perdeu em 1954 e assumiu. Em 1962 começa o ciclo dos coronéis. Esses governadores aí, eu chamo de coronéis de anel. Porque todos são formados em direito, né? Tem um desembargador e tem 3 advogados. Mas daí para frente, em 1962, é que começam realmente os coronéis. Ciclo esse que você já abordei. Já abordou em outro livro, do Tempo dos Coronéis, né? Vamos falar um pouquinho. Para encerrar aqui, a gente podia falar sobre essa trilogia. Você escreveu no Tempo dos Coronéis primeiro, escreveu agora Antes dos Coronéis, e o próximo livro, como é que vai ser chamado? Depois dos Coronéis. Eu comecei pelo miolo, né? No Tempo dos Coronéis, para despertar todo mundo, né? Aí agora eu estou botando Antes dos Coronéis, né? Fazendo uma avaliação do que era antes dos Coronéis. E concluída essa, eu vou então agora trabalhar no último livro da trilogia, que é Depois dos Coronéis. O que é Depois dos Coronéis? É Tasso Gereissati. Depois dos Coronéis vem os empresários. Tasso Gereissati, vem Ciro Gomes, vem Lúcio Alcântara, vem Cid Gomes. Nem todos são empresários. Eu estou dizendo assim, né? A partir do Tasso, que teve dois governos. Agora, essa trilogia estará completada só em 1914. 2014. Agora, se me permite dizer aqui o telespectador que esses livros, esse aqui, esse livro, ele já está, ele já pode ser adquirido. Ele vai ser lançado no dia 21, às 19 horas, aqui no plenário da Assembleia. Mas quem tiver pressa, pode ligar para 32436102, 32436102 e 8744-2006. Certo. Viu? Falando nessa trilogia, Jota, por que o senhor quis fazer esse recorte da nossa história? Qual é o objetivo maior do senhor fazendo esse recorte? Olha, há muitos livros no Ceará escritos sobre muitas coisas, entendeu? Mas nenhum. Não, talvez alguns tenham tentado contar, houve alguém que contou, Marcelo Liara escreveu sobre Vigílio, né? O meu amigo Haroldo Bota também escreveu sobre... Mas
sobre os acontecimentos políticos, Raul Barbosa. Então, mas o meu corte é mais voltado para aquela coisa que eu tive um envolvimento com a campanha do Tasso, né? E eu acompanhei, eu fui secretário do Gonzaga Mota, então eu trabalhei com o doutor Manuel de Castro, conheci Virgílio Távora. Então tem muita história, muito material que eu pude recolher, e havia necessidade de deixar isso escrito, para que não se perdesse. Mais uma obra sobre a história do nosso Ceará. Jota, obrigado por participar do nosso programa Cabeceira. Muito obrigado. E venha novamente para falar sobre o Depois dos Coronéis. Daqui a 2 anos. Tá certo. Tá bom, obrigado.